microfone, né? Agora foi. Oi, pessoal. Boa tarde. Bom dia. Aliás, eu estou completamente confusa em relação aos horários. Pessoal, hoje vamos ter uma aula diferente. Vocês já perceberam? Tem uma pessoa a mais aqui. Hoje vai ser uma aula com demonstração de um aluno, que é o meu pai. E aí eu vou conseguir mostrar ajustes e tudo mais dentro das posturas. Então, eu acho que é uma oportunidade legal para a gente, enfim, explorar esses ajustes, de vocês entenderem algumas coisas no corpo de uma outra pessoa. Porque às vezes eu faço, e aí vocês ficam, ai, mas o que é isso? Não estou entendendo. Fazendo no corpo de uma outra pessoa, talvez fique mais claro, tá bom? E também é legal vocês verem outras pessoas participando, pessoas que fazem as coisas de forma diferente. Cada corpo pratica de uma forma. Ok? Vamos lá, então. Preparado? Antes, então, da gente começar, eu vou até sentar aqui no chão do ladinho. A gente vai entoar o nosso mantra Sahana Bhavatu. Vocês fiquem à vontade para entoar junto da gente. Uma inspiração profunda. Om Sahana Vavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavaditamastu Mahavidvishavahai Om Shanti Shanti Shanti. E muito bom. Assim começamos a nossa prática de hoje. Então, pessoal, essa semana a gente está trabalhando com tempos de permanência alongados, né? Segunda-feira trabalhamos tempos de permanência alongados em asanas leves. Terça, asanas médios. E hoje, coitado, vamos fazer em asanas mais difíceis. Eu já expliquei para vocês que essa questão de leve, médio, difícil não tem nada a ver com eu sou iniciante, eu sou avançado. Não. Tem a ver com o tempo de permanência mesmo. O quão tranquilo é ficar mais tempo dentro de uma postura e o quão complexo pode ser permanecer dentro dessas posturas que eu classifiquei como mais difíceis, tá bom? Mas isso, pessoal, vai variar de pessoa para pessoa. Às vezes, para mim, é extremamente difícil ficar numa postura e para ele é extremamente fácil. Por isso que a gente vai fazer esse jogo. Vai ser muito legal. Ótimo? Ótimo. Então, eu vou vir para cá. Vocês vão ver ele, mas eu vou estar guiando aqui. A gente vai começar a nossa aula de hoje fazendo uma mobilização. Então, a gente vai mobilizar pescoço, ombros, mãos, pernas e tudo mais. Mas antes de qualquer coisa, a gente começa percebendo o corpo, entendendo como estamos aí, sentados aqui e agora. Aquela visão do mais grosseiro para o mais sutil. Lembrando sempre que, da mesma forma como que o sutil interfere no grosseiro, o grosseiro interfere no sutil. Então, vamos, por exemplo, pensar quando uma pessoa fica triste. Isso altera a fisionomia dela. Ela acaba ficando, de fato, cabisbaixo. Quando uma pessoa fica feliz, normalmente o peito aberto, o olhar para frente. É possível, talvez, então, o inverso? Vamos supor, eu estou muito triste, muito mal. E cabisbaixo, de fato, minha postura está para baixo. Talvez, não quer dizer que vai melhorar 100%, mas algo se altera quando a pessoa que está muito deprimida abre um pouco o peito, olha para frente, esboça um leve sorriso. Tá?
Então, a relação entre o sutil e o grosseiro é sempre presente na nossa vida, é sempre presente no corpo. Muito bom. Nós vamos começar com uma mobilização do pescoço. Então, primeiro o pescoço para o lado direito. Bom, chega no limite. E vai levar o queixo no peito. Eu vou invadir a imagem só para mostrar para vocês como é que funciona. Aqui, ele vai estar alongando essa região do pescoço. Isso, obviamente, vai depender do quanto você consegue levar o queixo no peito. Isso é alongamento, isso é costume, isso a gente consegue trabalhar. Retorna para o centro, observa. Muito bom. Para o lado esquerdo agora, vira e leva o queixo no peito. Percebam, pessoal, que a gente não precisa tensionar os ombros. É natural. É natural quando a gente faz essa postura que os ombros subam. Mas não tem necessidade. É uma reação do corpo que a gente pode desmanchar. Percebe esse alongamento. Muito bom. Retorna. Observa. Perfeito. Nós vamos fazer uma mobilização de ombros, levando as palmas das mãos nos ombros e girando eles pela frente. Exato. No máximo da amplitude. Veja se consegue, exato, aproximar bem. Olha só como é possível. Trabalhando com toda a região do ombro. Pode trocar o lado. Muito bom. Toda a articulação do ombro sendo trabalhada. O ombro tem um movimento amplo, mas também é uma articulação que a gente precisa tomar cuidado. Pode ir cessando, observa. Sente como é que fica esse ombro mais relaxado. Muito bom. Vamos fazer, então, com as mãos, estendendo a mão direita lá para frente. E puxa os dedos, menos o dedão, para trás. Por que eu não puxo o dedão? O dedão não está ligado a esses outros dedos, pessoal. Se vocês forem reparar, o dedão está ligado nele mesmo, tá vendo? Ele tem a própria ligação, enquanto esses dedos estão ligados juntos aqui pela palma da mão e lá no pulso. Pode inverter a mão para baixo. Isso. E aí, quando a gente faz esse alongamento, dá para sentir ele subindo. Muito bom. Vamos fazer com o outro braço agora. Perfeito. Sempre mantendo, como vocês podem ver, o braço estendido. E para baixo. Ótimo. Por quê, pessoal? Porque nós vamos usar hoje. Pode relaxar, perceber. Esquenta, a gente sente mais quente, mais preparado. É difícil a gente fazer algumas posturas. Difícil no sentido de até você pode fazer, mas você pode se machucar se não está quente essa região. O pulso é uma região delicada. Muito bom. E agora a gente vai para um alongamento um pouquinho mais chatinho. Vamos fazer um alongamento de virilha. Bom, você está com a sua perna direita por cima. Vai segurar o pé com uma mão e o joelho com a outra. Isso. A ideia é que, mantendo a coluna bem retinha, você traga o mais próximo possível. Exato, tá certinho. Vê que ele não flexiona a coluna. A ideia não é levar o peito na perna, mas a perna no peito. E aqui você pode fazer um movimento leve para soltar a virilha. Muito bom.
vamos trocar, fazer com a outra perna. Perna esquerda agora. Troca o lado, mantendo a coluna bem ereta. Chegou no limite confortável, dá aquele balancinho, soltando bem a virilha. Esse alongamento de virilha varia de pessoa para pessoa, mas normalmente homens têm mais dificuldade nesse alongamento. Muito bom. Pode soltar. Se observe. É um alongamento mais forte. Muito bom, muito bom. Ótimo. Agora a gente tira esse tampinho para perceber como estamos. Se quiser, pessoal, veja. Ele está alongando outras partes do corpo que ele sente que ele precisa. Entende? Então, importante. Se você sente alguma coisa, ele sentiu cãibra, o que você vai fazer? Vai trabalhar onde está doendo. Se você sente alguma coisa no pescoço, se você sente alguma coisa nos ombros, você precisa ajustar. Não fique com dor durante a prática, tá? Nós vamos fazer Badraça na postura auspiciosa, unindo as plantas dos pés, trazendo os pés o mais próximo possível das virilhas e segurando neles. Ótimo. Se você preferir, você também pode segurar no seu tornozelo. Aqui está muito bom, porque ele consegue manter a coluna ereta. Essa é a ideia de segurar nos pés. Deixar a coluna bem retinha. E a gente vai fazer um preparatório batendo as pernas como uma borboletinha. Isso ajuda também a soltar a virilha. Só um pouquinho de movimento. Pausa. E agora sim, Badrasana. A cada inspiração, sente como se houvesse um fiozinho te puxando por aqui. E a cada expiração, você mesmo faz uma força para tentar levar o joelho próximo ao chão. Isso quer dizer que eu vou tocar o meu joelho agora no chão? E tá tudo bem. Algumas pessoas falam assim, eu dei mal, inclusive, hoje. Eu não consigo fazer muita força. Não tem problema. A força que você fizer já é o suficiente. Vamos permanecer um pouquinho. Muito bem. Pode descansar, pode cruzar as pernas. Se sentir alguma coisa, me avise. Ótimo, se percebe um pouquinho. Nós vamos fazer um mudra agora, Brahma Mudra. Mas vamos ter uma coisa a mais. Além, então, da virada da cabeça, vamos ter as drishtis, o foco do olhar, e vamos adicionar Diva Bandha. Quero ver um exemplo de Diva Bandha. Trava da língua. Isso. Gente, Diva Bandha, cada corpo, de fato, mostra de um jeito. Eu vou fazer com a boca bem aberta, para vocês verem. Mas se a gente fica com a boca muito aberta, às vezes pode acontecer da gente babar. Então, às vezes eu vou fazer com a boca fechada mesmo. Cola bem a língua lá no topo do céu da boca. Espalha a língua ali. Você sabe quando você vai fazer um estalinho? É o antes do estalinho. E mantém. Tá bom? Então, a gente vai colocar Diva Bandha enquanto estivermos fazendo as drishtis em Brahma Mudra. Ok? Então, vamos lá. Vamos começar com o olhar para o lado direito.
E leva o olhar totalmente para o lado direito, parte inferior, como quem quer olhar lá atrás das costas. E Diva Banda. Fecha os olhos e volta para o centro. Pode fazer Diva Banda. Se observa. Lembrando, pessoal, quando a gente faz esses travas, esses bandas, o nosso contato com o corpo sutil é facilitado. Então, é sempre legal a gente observar essa região da garganta depois de ter feito Diva Banda. Então, agora para o lado esquerdo. Foco do olhar lá, totalmente no lado esquerdo inferior. Pessoal, vocês podem fazer tanto de olhos fechados quanto de olhos abertos, tá? É possível de olhos fechados levar o olhar para onde estamos comentando. E ativa Diva Banda. Retorna, fecha os olhos. Desfaz Diva Banda, se observa. Tá bom. Agora o queixo lá para cima. Olhar na ponta do nariz. Diva Banda. Ver mais. Retorna. Os pés observa. E agora queixo no peito. É mais difícil fazer Diva Banda com queixo no peito. E aí sim, se você está fazendo de boca aberta, feche, porque senão você vai babar. Olhar lá entre as sobrancelhas. Diva Banda. Volta. Descansa o olhar. Observa um pouquinho. Perceba essa região mesmo da garganta, como é que tá, o que você tá sentindo. Nós vamos partir para uma postura complexa, uma postura que exige do core, principalmente.
Vocês ouviram a Alexa falando? Se ela acha que falou o nome dela, não fala com eles. É uma postura um pouco mais difícil, mas creio que será possível. Nós vamos partir para a Tolasana, a balança. Mas nós vamos começar com a meia balança. Então, primeiro, traga a perna direita para frente. Direita mesmo, pode permanecer assim. Não precisa estender, traz ela só na frente da esquerda, sentado mesmo. Isso. Põe no chão, minutinho. É difícil explicar essa assim. Ótimo. A direita está na frente. O que você vai fazer? À esquerda, você vai posicionar o seu pé esquerdo acima da coxa direita. Quase como se fosse uma meia lótus, só que essa permanece para frente ainda. Isso. Exato. Aí. O que você vai manter apoiado no chão? O seu pé e esse comecinho da perna. As mãos vão lá ao lado do corpo. E aí você escolhe como quer apoiar as mãos no chão. Pode apoiar assim, pode apoiar assim, pode apoiar assim. E tira o quadril do chão. Isso, olha lá. Olha lá. Vai permanecer o quanto precisar. Quanto for o suficiente. Pessoal, vocês conseguem ver que ele sai bastante do chão. Isso quer dizer que ele tem um bom preparo de core. Tá bom? Ai, eu não consigo sair quase nada. Não tem problema nenhum. Você ainda assim está na meia balança. Inspira, tranquilo. Veja só, não a permanência. Vocês em casa fazem a permanência de vocês. Pode retornar. Buscando, se observa. Vocês viram como ele apoia a mão inteira no chão? Para mim, por exemplo, não sei se é por conta dos dedos serem muito molinhos, é difícil apoiar a mão inteira. E eu apoio apenas o começo dos dedos e os dedos. É difícil de manter mais tempo. Quando você consegue, como ele, apoiar a palma da mão inteira no chão, você distribui melhor o peso por toda a mão, ou seja, fica mais fácil de primeiro você se equilibrar, depois de ficar mais tempo. Bom, mas isso vai de cada um. E agora nós vamos inverter as pernas. Exato, perfeito. Vai do outro lado no seu tempo. Muito bom. Isso também varia, pessoal. A altura de um lado para o outro também pode mudar. E é normal. A gente não é 100% alinhado, 100% igual do lado direito e do lado esquerdo. Ninguém é. Pode retornar. Descansa. Observa. Muito bom. Nós vamos fazer, então, tentar fazer completo. O asana completo. Como é para você? Lotus não, né? Melhor não. Porque eu consigo. É? Tem certeza? Olha. Gente, olha, ele faz Lotus. Vamos lá. Ó, ó. Às vezes a balança vira uma gangorra. E é normal. Pode retornar. Gente, vocês viram? Que interessante. Ele faz Lotus. Eu sempre falo aqui para vocês que não é todo mundo que faz Lotus. E aí eu perguntei para ele se ele faz Lotus, ele falou, um pouco eu consigo. Por quê? Depois de um tempo você sente dor no joelho. Tornozelo. No tornozelo.
Pessoal, às vezes as pessoas conseguem fazer lótus, mas elas têm medo. O que você vai fazer? Você pode tentar devagarinho ir subindo a segunda perna. Você entra em meia lótus e devagar vai subindo o segundo pé. Aos poucos. Vai um pouquinho, vai um pouquinho, vai um pouquinho. Se você chegou aqui e imediatamente doeu, desfaça. Não tem necessidade. Mas se você, como ele, consegue permanecer durante um tempo, testa, tá bom? Mas sempre evitando a dor. Muito bom, muito bom. Perfeito. Agora, Dandasana, bastão, as pernas estendidas. Vamos ver. Bastão. Pessoal, muito interessante observar outra pessoa fazendo bastão. Por quê? Primeiro, vocês têm que entender que nós somos de tamanhos diferentes. Eu sou muito menor do que ele, tá? Então, ele tem uma amplitude muito maior aqui. Outra coisa. Vocês percebem como existe uma pequena curva nas costas? É muito pouco, gente, e é normal. Mas, ó, só de eu encostar, ele já ajeita. Se ele quiser mais conforto, ele pode flexionar um pouquinho os joelhos. Olha só. Perfeito. Tá no bastão. Não interessa se a pessoa, ai, não consigo. Gente, não, tem que caber dentro do seu corpo. Não é você que tem que caber no yoga. O yoga tem que caber no seu corpo. Muito bom. E nós vamos fazer Paschimottanasana, na postura da pinça. Muito bom. Os braços sobem pela frente do corpo e ele vai buscar os pés. Ele vai chegar no limite confortável dele. Se esse é o limite confortável dele, ele chegou, ele relaxa a coluna, ele relaxa a cabeça e aqui ele está. Ok? Percebam. Ó, se ele quer alcançar o pé, ele pode flexionar um pouco os joelhos. Problema? Paschimottanasana, para algumas pessoas muito fácil, para outras pessoas mais difíceis. Eu, pessoalmente, acho que isso também varia de acordo com o tamanho da pessoa, tá bom, pessoal? Eu acho que as pessoas que são um pouquinho mais curtinhas têm um pouquinho mais de facilidade. Mas muito bom. Essa daqui é uma postura que algumas pessoas acham desconfortável e acham, agora sim, como eu falei, difíceis de permanecer. E aí, o que eu digo? Se não está doendo, se está apenas alongando, é porque você tem que permanecer mesmo. É porque você tem que fazer mesmo. Bom, lembrando sempre de diferenciar dor de alongamento. Vocês sabem muito bem. Tudo bem aí? Ótimo. Quando a pessoa consegue responder porque ela está bem, gente. Se a pessoa não consegue nem falar. Retorna devagar, a cabeça é a última que sobe. Vocês viram, a gente fez uma longa permanência. Muito boa. Muito bom. Você percebe um pouquinho. Se quiser, pode apoiar as mãos lá atrás e balançar um pouco as pernas. Às vezes é bom. Ótimo. Muito bom. Perfeito. Daqui, nós vamos para o gato. 4 apoios. Gente, vocês vão falar, o gato é difícil? Não, o gato é muito bom. Mas o que a gente vai fazer para além do gato, que talvez seja um pouco mais difícil da permanência? O cachorro. Então, aí do gato, primeiro você faz aquele movimento com a sua coluna que acompanha a respiração. Então, inspirando, abre o peito, leva a coluna lá para baixo. Expirando, forma um C com a coluna. Muito bom. E vai acompanhando a sua respiração.
Não é muito interessante vocês verem um outro corpo fazendo? Por quê? Isso é uma coisa que eu falo bastante, gente. Existem diferenças culturais introjetadas entre um corpo feminino e um corpo masculino. Vocês já devem ter reparado isso, tá? Com o tempo, nós somos ensinados a respeito do que o nosso corpo faz e o que o nosso corpo não faz. O que a gente deve e o que a gente não deve fazer. Normalmente, homens têm dificuldade para movimentar principalmente o quadril. Ele não tem essa dificuldade. Mas, normalmente, os homens têm o quadril duro. Não consegue nem fazer um movimento de báscula. É muito interessante. Ótimo, pode ficar na postura neutra. Agora sim, se você quiser vir um pouquinho para frente no tapete, acho que vai ser melhor. O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai fazer o cachorro. Tá vendo como ele botou já os dedos do pé no chão? Ele já está ativando o pé. E aí ele vai empurrar o chão com as mãos, tirando os joelhos. Olha lá. Pode permanecer com os joelhos flexionados e pode estender. O importante é sempre pensar nessa curva não, nessa reta aqui das costas. Tem a cabeça um pouquinho assim, alinhada com os braços. Olha só. Gente, ele consegue ficar com as pernas estendidas. Algumas pessoas não conseguem e precisam permanecer com os joelhos flexionados. E não é um problema. Está tudo bem. Você pode voltar quando você quiser. Ótimo. Perfeito. Adamuca, então, o cachorro olhando. Ai, deixa eu ver, nunca o cachorro olhando para baixo. Eu costumo chamar de cachorro, gente. Porque existe um outro. Eu já expliquei para vocês, né? Existem muitas variações e nomes. E aí, algumas pessoas chamam uma variação lá da cobra, que não tem nada a ver com a cobra, de cachorro olhando pro alto? Cachorro olhando pro alto? Algumas pessoas chamam de cachorrinho. E aí fica um monte de cachorro na prática, fica difícil desses nomes aí adaptados. Muito bom, pode se sentar. Consegue sentar no raio? Vajrasana? Sentar em cima dos pés? É uma postura confortável, Vajrasana? Sim. Ótimo. Vajrasana, pessoal, ele está sentado sobre os pés, os joelhos estão flexionados, tá? E a coluna está ereta. Essa postura do raio ou do diamante é uma postura meditativa, tá? O que significa? Toda vez que eu falo postura meditativa, assim como Dandasana, uma postura que as pessoas ficam muito tempo. A gente vai tentar fazer, se não der, tudo bem. Supta Vajrasana, que é a postura que evolui dessa para o chão. Então, eu vou montar com ele aqui do lado dele, para ver se faz sentido. Vocês vão ver a nossa diferença de tamanho também. Muito bom, Supta Vajrasana. O que acontece? Aqui, você consegue ir para trás? É incômodo? Não. Ótimo, pode voltar. Isso é um teste, tá? Para ver como é que vai ser a próxima postura. Supta Vajrasana é parecido, mas muito diferente. Eu vou pedir para sair de cima dos pés. Isso, vem pro ladinho. E aí, uma das pernas você traz aqui próxima, isso, da virilha. E a outra fica dobradinha assim. Ok? Uhum. E aí, a gente tenta fazer com que a outra também dobre. Ok? Ou não ok? Não? Retorna, então. Então, ao invés de fazer Supta Vajrasana, a gente vai fazer a postura do touro, que é esta daqui mesmo. Uma só e a outra para trás. Exato, pessoal. Aqui estamos na postura do touro. Como é o nome do touro de Shiva? Bom,
Shiva, ele tem um touro que é muito importante, ele sempre aparece. E por que chama a postura do touro? Nas representações em que ele aparece, e, gente, isso é muito bonitinho, tá? Porque a minha cachorra faz isso também. Ele aparece deitadinho, e essas aqui são as patas da frente dele. Uma fica dobradinha e outra fica voltada para trás. Se vocês forem reparar nos cachorros de vocês, principalmente cachorro grande, que tem a perna mais comprida, eles fazem exatamente assim, é muito bonitinho. Então a gente permanece um pouquinho. Você sente alguma coisa nos joelhos? Não. Tá tudo bem. Vocês podem perceber que ele consegue trazer o pé bem próximo dos glúteos. Algumas pessoas sentem um pouquinho de incômodo, pode afastar um pouquinho, tá? Se não, permanece aqui um pouquinho no touro. Pode fazer para o outro lado. Eu saio. E aí você tem mais espaço. Olha lá, traz bem perto da virilha. Veja só. O touro. Bem montadinho, bem bonitinho. Uma pergunta sobre invertida, antes da gente ir para a invertida. Para você, é mais tranquilo fazer Sarvangasana, vela, ou Viparita Karani, que é aquela ação invertida que se apoia o peso do quadril mesmo, e sente bastante o cotovelo? Os dois. Os dois? Vamos fazer a vela, então não tem problema de cervical nenhum. Ótimo, pessoal. Eu ia fazer Halasana, mas não tem condição nenhuma dele fazer Halasana aqui, gente. Não tem espaço Um joelho dobrado para isso. Mas então, ok, se vocês quiserem, vocês fazem Halasana, mas eu não vou fazer isso com ele, coitado. Vai ficar muito apertado. Então, agora pode se deitar. Observando um pouquinho como é que fica esse corpo que está entregue ao chão, de costas no chão, de barriga para cima, com os joelhos flexionados. A lombar um pouco mais próxima do chão. Muito bom. Nós vamos fazer, então, Sarvangasana. Antes dele fazer, atenção vocês! Isso eu falo toda a aula e eu vou falar toda a aula mesmo. Contraindicações de invertidas e na vela principalmente. Se você tem problemas de pressão, quaisquer sejam, tá? Problemas sérios, problemas cardiorrespiratórios, problemas na coluna, se está gestante, se comeu há pouco tempo, por favor, avalie bem. Então, vai começar primeiro entrando em Ardha Halasana, estendendo as pernas lá para cima. E se você quiser, você pode parar neste momento. Depois, vai dar um leve impulso, tirando o quadril do chão. Olha só. Muito bom. E aí ele segura nas costas. O que ele pode fazer se ele quiser? Ele pode ir levando essa mão para a região mais alta das costas. Isso. Olha lá como é que fica mais retinho. Se ele quiser também, ele pode tentar levar a perna mais próxima de 90 graus, mas não precisa. Tá tudo bem. A postura está correta. Sarvangasana. Vamos ficar um tempinho aqui. Tá confortável? Uhum. Ótimo. Gente, às vezes as pessoas que não fazem Sarvangasana, elas olham a pessoa fazendo Sarvangasana e pensam, nossa, deve ser horrível. Não é. É muito confortável. Quando você tem costume e não tem problemas na cervical, é gostoso ficar em Sarvangasana. Vejam só como ele consegue fazer de fato Sarvangasana. Ele não está entre Viparita Karani e Sarvangasana. Enquanto ele tá aí, eu vou até mostrar para vocês. Ó, ele tá em Sarvangasana porque olha onde é que tá o peso do corpo dele. Ombros e existe a pressão aqui na cervical. Existe peso aqui? Existe. Mas quando a gente faz a Viparita, ó lá. Quando faz Viparita Karani, o peso está totalmente aqui. É quando a gente
fica mais, não precisa fazer não. Mas é quando a gente bota mesmo o quadril em cima das mãos. E o quadril pesa muito. Então, eles falam, eu já contei essa história para vocês, que a gente tem um líquido, né, da vida, ele permanece aqui na nossa testa. E por que a gente envelhece? Porque ele vai pingando, ele vai descendo com a gravidade e vai queimando lá no nosso fogo digestivo. E aí, se você fica assim, de ponta cabeça, você não envelhece, porque ele não pinga. Vai saber, né? Muito bom, pode retornar. Eu quero um retorno. Pode flexionar seus pés, senão você não vai conseguir retornar. Eu quero um retorno controlado. Olha só, gente. Quando ele está fazendo online, ele não faz tão controlado quanto ele fez hoje. Hoje foi bem mais controlado. Por que isso acontece? Gente, é pesado voltar, tá? Então, a gente tem que tentar levar vértebra por vértebra. E agora, ele se observa um pouquinho. Percebe como está. Muito bom. Nós vamos fazer Pavana Muktasana, postura de liberação de gases, trazendo ambas as pernas flexionadas e abraçando elas pela frente dos joelhos. Muito bom. Relaxa ombros. Essa é uma postura muito benéfica para a lombar, tá? E para completar a postura, leva a testa no joelho, sempre colocando o queixo no peito. Volta devagar. Igual. Como está? É possível a ponte? Muito bom, gente. Aqui nós temos um guerreiro. Tá. Calma, fica tranquilo. Ele vai fazer, pessoal, Urva Dhanurasana, que é a ponte inteira. Eu faço muito com vocês Setubandhasana, Setubandha Sarvangasana, a mesma postura. É a meia ponte, ou a ponte amarrada, que é aquela que a gente só tira o quadril. É uma invertida maravilhosa. Mas agora nós vamos fazer uma invertida que exige muito mais das costas. Então, costas saudáveis, por favor, tá? Além de exigir força, tá? Porque ele vai tirar o corpo inteiro do chão. Ele vai demonstrar aqui belamente Urva Dhanurasana, a ponte completa. Olha lá. Pode retornar quando quiser, não vou te forçar. Vejam só. Vocês percebem como ele consegue sair do chão usando a força dos braços? E percebem também que isso exige da coluna dele? Por isso que não é nem fácil você aguentar muito tempo nessa postura, tá? Então, se você nunca fez, por favor, tenha muito cuidado se quiser tentar. E faça só um pouquinho. Levanta um pouquinho e volta. Não fica lá um tempão, não. Tá bom? Ótimo. Depois de fazer ele passar por tudo isso, ele vai poder descansar em Shavasana. Muito bom. Para ele, coitado. Ai, meu Deus. Ele vai conseguir estar em Shavasana. Muito pequeno espaço. Muito bom. Então, as pernas estendidas, ó, já fiz direitinho, os braços ao longo do corpo, palmas das mãos voltadas para cima. E agora ele só respira. Sente como está o corpo. Fazendo aquele mesmo caminho que foi feito no começo da aula.
passando do mais grosseiro para o mais sutil. Vai observando muito bem o corpo, vai sentindo como está. Vai comparando com o corpo do início da aula. E aos poucos vai permitindo que o seu corpo relaxe cada vez mais. Permitindo que o relaxamento vá subindo pelas pontas dos dedos dos pés, passando pelos pés, pelos tornozelos, pelas panturrilhas, pelos joelhos, coxas, virilhas, até alcançar os glúteos e subir pelo abdômen, pela curva da lombar, alcançando as primeiras costelas e subindo por elas, até alcançar o peito, a parte alta das costas, as escápulas, as clavículas e os ombros. Perceba também que o relaxamento desce pelos braços, passando pelos cotovelos, antebraços, pulsos, mãos e cada um dos dedos das mãos. Deixe que o relaxamento suba pelo pescoço, passando pela garganta e pela curva da cervical, alcançando a cabeça. Então você relaxa o couro cabeludo, a testa, as sobrancelhas, as pálpebras, o maxilar, a língua e os lábios. E agora sim, você permanece alguns instantes aí. Não precisa fazer nada, não precisa controlar nada. Apenas deixe que sua mente passeie pelo corpo.
Aos poucos, começa a adotar respirações mais profundas e lentas. E começa a fazer os movimentos que o seu corpo te pede. Pode fixar, bocejar. Quando estiver à vontade, vá se sentando lentamente, com as pernas cruzadas, a coluna ereta. E observe a sua respiração. Tente observar sem interferir. É difícil, normalmente, quando a gente começa a observar, a gente interfere, não é possível. Então, começa a controlar a respiração, tornando ela mais ampla e compassada. Não precisa se preocupar por enquanto com a pausa respiratória. Trabalhe com a inspiração e a expiração, deixando a expiração com o dobro do tempo da inspiração. Aí sim, você acrescenta a pausa respiratória entre a inspiração e a expiração. A pausa pode ter o tempo da sua inspiração ou da expiração, ou até mesmo o dobro da sua expiração. Então, nós vamos adicionar a mão direita. O que você vai fazer? Vai apenas inspirar pelo lado direito, pausa, expira pelo lado esquerdo. E depois repete, sempre inspirando pelo direito, expirando pelo esquerdo. Fazendo Surya Vedana, respiração solar.
Depois da próxima expiração, pode deixar a respiração livre, manter os olhos fechados. Observe a sua respiração. Perceba como você está agora. E enquanto isso, eu vou entoar 3 vezes o mantra Trayambakam. Om Trayambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhanam Mrucho Mukshiyamamrutat Om Trayambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhanam Mrucho Mukshiyamamrutat Om Trayambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhanam Mrucho Mukshiyamamrutat. Aos poucos vai retornando, abrindo os olhos, percebendo a luminosidade do ambiente. Muito bem, namastê. Muito obrigada pela aula de hoje, para vocês também. Então, é isso, pessoal. Essa foi a nossa semana, primeira semana de construção de autonomia, de fato, né? O nome da temática que a gente está trabalhando. Semana que vem temos mais um ótimo final de semana, um ótimo dia. Qualquer coisa, me avisem. Tchau, tchau.